A ETF da Bitcoin foi aprovado. E o que isso significa? O que é uma ETF? Qual é o real impacto? E quais são os impactos indiretos que a gente vai sentir no mundo da Web3 e na sociedade? A Bitcoin é um dinheiro digital que ele está descentralizado em muitas pessoas, muitos atores anônimos, tá? Ou seja, todo o servidor, tudo que está gravado sobre a Bitcoin está gravado em pessoas que você nem conhece ao redor do mundo, tá? E para você apagar a Bitcoin, seria necessário você desligar a internet e deletar todas as cópias da Bitcoin em todos os computadores. E é só dessa maneira que seria possível você matar a Bitcoin. Por essa razão, né, que ninguém consegue destruir a Bitcoin, você tem uma segurança maior. O que é diferente quando você tem, por exemplo, um dinheiro regulado pelo Banco Central. Né, que o Banco Central, hoje, quase todas as moedas são fiduciárias. Eu não conheço moedas que não sejam fiduciárias. Fiduciária vem de FID, FID vem de confiança. Ou seja, o dinheiro do Banco Central, ele tem confiança do país, e dependendo do desempenho, essa moeda tem mais confiança ou menos confiança. Tá? Mas ela é regulada por um banco central. Se o país quebra, aquela moeda inteira quebra e as pessoas daquele país têm o dinheiro congelado. No caso da Bitcoin, é impossível isso acontecer. Ou seja, você tem uma segurança maior tecnológica, diferente da segurança governamental e regulatória. Né? Então, quem acredita na tecnologia e confia mais em que as chaves são suas, o dinheiro é seu, ninguém pode controlar isso, tem o dinheiro criptografado na sua própria carteira, na sua própria conta. E quem não confia na criptomoeda, confia no Banco Central e no dinheiro fiduciário do país. E o que é a ETF? A ETF é um fundo negociável em bolsa de valores. Ou seja, você tem fundos negociáveis em bolsa de valores de diferentes tipos. Tá? Desde fundos para indústrias inteiras, por exemplo, você tem um fundo, um ETF do mercado de internet, do mercado de tecnologia, de startups. Então você tem um conjunto ali de fundo de investimento, onde quando você investe naquele fundo, você está investindo naquele conjunto. Né? Seria o equivalente de você comprar um pacotinho, tá? Um pacote de investimento. Você não está investindo em uma empresa específica, você está investindo num conjunto de várias empresas que você está diversificando, ou seja, isso traz mais segurança. Seria, por exemplo, assim, um fundo de investimento que tem um pouquinho do Google, do Meta, da OpenAI, da Microsoft, ele tem um pouquinho de cada um, aí tem um fundo de investimento ali. Aí quando você investe naquele, ele tem um pouquinho de cada produto. Então você está investindo, como se você estivesse investindo em quase todos esses produtos. Isso é para você entender o que é esse fundo de investimento. E a ETF seria o equivalente brasileiro da CVM. Tá? Isso, guarda essa informação, porque isso vai ser importante para você entender qual que é o impacto indireto da aprovação da ETF nos Estados Unidos e o impacto global disso, o impacto cultural, o impacto global disso tudo. Tá? Então, legal, você entendeu a Bitcoin, você entendeu a ETF, e as duas coisas juntas, quando isso é aprovado pelos Estados Unidos, a ETF da Bitcoin é um marco histórico sem precedentes na história das criptomoedas e na história da internet. Porque a partir desse momento, você vai abrir as portas para um leque infinito de investimento, e a gente está falando de investidores tradicionais que antes não tinham acesso a investir em criptomoedas por desconhecimento, tá? E aí a gente teve vários problemas, porque quem investia em criptomoedas já entendia a tecnologia, mas isso não estava regulado ainda pelo governo. Então acontecia muito golpe, acontecia muita fraude. E a partir desse momento, né, você está falando que os Estados Unidos está regulando um fundo de investimento para que grandes investidores gigantescos do mercado tradicional consigam injetar dinheiro infinito dentro do ecossistema da Bitcoin. O impacto direto disso é que realmente você vai ter uma agilidade maior na liquidez e na volatilidade e no investimento. Tá? Ou seja, esses investidores vão conseguir acessar mais rápido, com menos, mais fluido, agora com mais segurança, porque isso está baseado, está regulado, tá? Então isso passa a dar mais segurança para esses investidores, tanto para entrar quanto sair
desses investimentos em Bitcoin. Tá? Então isso vai dar uma agilidade maior nesses investimentos, uma volatilidade, uma liquidez maior dentro de tudo isso. Tá? E isso acelera todo o processo. Tá? Dentro desse investimento direto, você vai agora ter um impacto indireto também. E esse impacto indireto é muito maior do que o impacto direto. O impacto direto já é gigante. Agora, quando você para pensar no impacto indireto, pessoal, a gente já está pensando, né, já está surgindo a discussão sobre as ETFs de outras criptomoedas. A próxima já é a ETF da Ethereum. Tá? Já é óbvio que a discussão já é a ETF da Ethereum. E você já tem a discussão de outras ETFs, ou seja, você abre a possibilidade de ter ETFs para Solana, para Flow, para Hathor, para qualquer outra blockchain. Tá? Isso muda muito o cenário de blockchain, isso muda muito toda a indústria. A partir desse momento, a gente vai ter um outro grande impacto indireto. Imagina que, como o dinheiro está fluindo mais e o mercado de criptomoedas e criptoativos está tendo as portas abertas para a grande massa, para o mainstream, para investidores tradicionais, isso vai acontecer de acelerar os investimentos em startup, em aplicativos, em todo tipo, em toda a indústria de criptomoedas. Isso tem um impacto gigantesco no desenvolvimento da indústria. Então a gente está falando de um impacto sem precedentes, e isso tem um impacto muito positivo, e a gente pode ver nos próximos meses e nos próximos anos uma grande injeção de dinheiro dentro de investimentos em startups Web3, startups relacionadas à tecnologia blockchain e aos seus ecossistemas. Tá? Ou seja, a gente está vivendo um momento histórico para as criptomoedas e para o mercado de blockchain e de todo o mercado de tecnologia. Tá? Isso realmente traz um frio na barriga para todo mundo que está vivendo esse momento. Para quem está estudando, sabe o significado de tudo isso. É óbvio que tem prós e contras. Né? Quem é mais radical no mercado de tecnologia vai falar que isso ainda é uma regulação, é uma centralização, só que isso é um mal necessário, porque a gente precisa abrir portas para o grande mercado, tá? Porque enquanto o grande mercado, e a gente está falando de todas as pessoas do mundo, tá? Entenderem não, mas poder investir nisso, você vai poder abrir portas para eles entenderem, porque até então eles não acham que isso é necessário, tá? E aí, a partir da hora que você tem isso assinado pelos Estados Unidos, você vai falar assim, cara, você não vai mais poder ignorar Bitcoin, você não vai poder mais ignorar a criptomoeda, os criptoativos e a blockchain. Vai ser impossível você ignorar isso. E, basicamente, os Estados Unidos estão assinando isso. Outro impacto indireto, basicamente, é a discussão e a cultura para que outros países se sintam mais confortáveis de criar ETFs, ou por exemplo, a própria CVM no Brasil, começar a criar esse tipo de cultura, né? Você abrir a porta e você abrir a discussão para que outros países no mundo sigam esse exemplo. Ou seja, você vai ter um efeito dominó gigantesco de todos os outros países seguindo o exemplo dos Estados Unidos e criando as suas próprias ETFs e criando essa discussão em cima desse investimento, tá? Não vou dizer que isso não estava acontecendo em menor escala em outros países. Mas, pessoal, a gente está falando dos Estados Unidos fazendo esse movimento, tá? E aí a gente vai ter uma discussão que vai ser aberta em outros países para que isso aconteça também em outros países. E aí a riqueza que já existe no mundo tradicional, ela vai abrir uma porta, ela vai escancarar uma porta para o nosso universo de criptomoedas, para o nosso universo de tecnologia. Tá? Então, em resumo, o impacto direto vai ser uma flexibilidade maior e uma agilidade maior para que pessoas de fora, não nativas, investidores não nativos de blockchain e criptomoeda tenham acesso a investir em criptomoedas. Tá? E isso é uma porta escancarada, tá? E é os Estados Unidos, então é um ator importante. E o impacto indireto vão ser as consequências que vão ser aceleradas em função da ETF da Bitcoin dos Estados Unidos. Ou seja, outros países
outras instituições, outros governos a nível global vão ter essa discussão e isso vai acelerar o investimento em todo o universo de criptomoedas, criptoativos, blockchain, Web3. Isso vai ser acelerado numa velocidade absurda, tá? E a gente tem esse marco histórico acontecendo com a liberação aí da ETF da Bitcoin dos Estados Unidos. Deu para entender um pouquinho melhor? Deu para clarear as ideias em volta de todo esse movimento? Espero que eu tenha sido claro. Posso ter mencionado alguma coisa errada. Deixa nos comentários aqui se você acha que tem alguma coisa que eu deixei passar, tá? Não esquece de seguir aqui